Bem-vindas oficialmente à última aula, onde a gente vai ver os capítulos 11 e 12 da apostila, que é basicamente o que a gente viu há umas 4 semanas, 3 semanas. E é algo mais tranquilo, algumas revisões, algumas coisinhas novas. E, inclusive, o tema da atividade 9, que foi primeiramente sobre o verbo gustar, que é a primeira coisa que a gente vai ver aqui no capítulo 11. Então, aqui, ó. Tem um grande diálogo que eu vou ler agora. A Laura diz: Os apetece salir este fin de? Antônio responde: A mí me gusta salir de fiesta los sábados, pero a mi mamá no le gusta. Então a Laura disse: Entonces vamos al cine a ver la última peli de Almodóvar? ¿Os gusta el cine español? Antonio responde: Sí, nos encantan todas las pelis, menos las de terror. No nos gustan nada. Y Laura dice: A mí tampoco me gustan, pero a mis hermanos les gustan mucho. Antonio responde: Podemos ir al cine y también me apetece ir a cena al restaurante peruano. ¿Qué te parece? Y Laura por fin responde: A mí también, me parece genial. A mí también me encanta la comida tradicional de Perú. E Antônio, por fim, diz: estupendo. Então, observem aqui que existem algumas palavras que elas estão não em negrito, mas estão destacadas ali em roxo. Me gusta, nos encantam, os gustam, te parece, les gustam. Então, do que se trata? A gente está dizendo aqui de várias coisas que eles gostam. A Laura primeiramente diz: vocês gostariam de sair este fim de semana? Então, apetece aquilo lá. Do verbo apetecer, que a gente gosta de alguma coisa, certo? Se aquilo apetece a gente. E aí ela diz: vocês gostariam de sair este fim de semana? E o Antônio diz: eu gostaria de ir na festa aos sábados, mas a minha mãe não gosta. Mas minha mãe não gosta dessas festas. E a Laura diz: então vamos ao cinema ver o último filme de Almodóvar? Vocês gostam do cinema espanhol? Antônio responde: sim, nós gostamos de todos os filmes, menos os de terror. Esse a gente não gosta nada, nem um pouco. E a Laura diz: eu também, eu também não gosto, mas os meus irmãos amam bastante os filmes. E o Antônio responde: a gente pode ir ao cinema. E eu também gostaria de jantar no restaurante peruano. Ele pergunta: o que você acha? Ela responde: eu também. Me parece muito bom, genial. Eu também gosto muito da comida tradicional do Peru. O Antônio diz basicamente estupendo, muito bom, muito legal. E o que a gente tem basicamente aqui? Pronomes de objeto indireto. Que é o quê? Me, le, os, nos, les, te. Então, o que a gente tem? A gente tem que, quando a gente gosta de algo. Quando a gente gosta de algo, a gente sempre tem ali o quê? Uma preposição, porque eu já repeti várias vezes, não necessariamente sobre o verbo gostar, que o de, ele é uma preposição, de e. Quando a gente gosta de algo. Te gusta algo. Só que esse algo é de alguma coisa. Você gosta de alguma coisa. Ou seja, o que você gosta vai ser sempre um objeto indireto. Se eu gosto da minha mãe, então da minha mãe é o nosso objeto indireto. Indireto, porque quem gosta de alguma coisa gosta de alguma coisa, ou gosta de algo, ou de alguém. Tá? Essa é a preposição que indica pra gente que a gente tem um objeto indireto. E o que a gente tem? Me gusta, le gusta, os gusta, nos gusta, les gustan, te gusta, certo? Então, por exemplo, a mis hermanos les gustan mucho. Então, tô falando o quê? Dos filmes. Só que quando... O que a gente tem com essa questão do pronome de objeto indireto? Les é o quê? Las películas, certo? Las peles. E o que a gente tem que las peles é? É a mesma coisa que o sujeito ellas. Se é a mesma coisa que o sujeito ellas, então a gente está falando do quê? Pronome de objeto indireto les, porque esse aqui é o equivalente, certo? Porque se eu falar, eu gosto muito dos filmes de terror. E aí minha irmã pega e responde, nossa, eles são horríveis, são sempre, geralmente, muito ruins. Quando eu falar, eles são muito ruins, são horríveis, a gente sabe que tá falando dos filmes de terror. Então, por isso que é a equivalência. Las peles, elas, certo? Beleza. Então, o quê?
a mis hermanos gustan las películas de terror mucho. Ok? Que é a mesma coisa que a mis hermanos les gustan mucho. A mí me gusta salir de fiesta los sábados, pero a mi mamá não le gusta. Então, o que sua mãe não gosta? Festa. Festa seria, no caso em espanhol, la fiesta, ou seja, ella le, ok? É basicamente isso. E aí, essa diferença, por exemplo, a mim me gusta sair, pero a ti não le gusta. Certo? Você não gosta de sair, não le gusta. Ok? Então, tem a mim ou a ti, ou seja, eu gosto, mas eu gosto de sair, mas você não gosta. Ou seja, a mim me gusta, a ti não le gusta. Ok? Então, a mim me gusta salir de fiesta los sábados, pero a ti no le gusta salir de fiesta los sábados. Ou a ti não te gustan las películas de terror. Ok? Ou seja, aqui poderia o que ser? Em vez de las películas de terror, a gente tem que las películas de terror são o quê? Ellas, ou seja, a ti não les gustan, ok? A ti não les gustan. Ou seja, você não gosta dos filmes de terror, ok? A gente troca las películas de terror por les e vai para dentro do verbo. A ti não le gustan. E a gente tem que, quando a gente gosta de algo, a gente fala, eu também gosto. Ele também faz isso. Ou seja, realmente você concorda com alguma coisa, você faz a mesma coisa que outra pessoa, algo do tipo, e a gente tem a palavra também, que já é muito comum pela gente. Então, me apetece ir a cenar ao restaurante peruano. A mim também. Ou seja, eu também gosto. E usamos tão pouco quando a gente não concorda, não faz aquela coisa. Ou seja, a pessoa fala, eu não gosto de ver TV. A mim tampouco me gusta. Ou seja, eu também não gosto de ver TV. A mim tampouco me gusta. Ou seja, eu gosto muito menos. Nesse sentido. E a gente tem isso que acontece com o verbo gostar, ele acontece com o verbo encantar, que vira encantam. Se o que você gosta, se o que te encanta, né, no caso, está no plural, então fica encantam. Assim como a gente tem que é o verbo apetecer, tá? Que é basicamente coisas que você gosta. Quando você gosta de algo. Quando você se encanta por algo, tá? Então, todos eles vão ter essa mesma característica do verbo gostar. Ou seja, o verbo gostar é o quê? Ele se conjuga de acordo com o que você gosta e não com quem gosta. Beleza, que eu gosto dos filmes de terror. Mas quando a gente vai se tratar dos eu gosto, o verbo gostar, ele não vai ser de acordo comigo. Ou seja, em português está, por exemplo, eu gosto, ou seja, verbo gostar, tira o R, bota o O. Só que isso não vai acontecer em espanhol. Isso vai acontecer como? Se a gente gosta de filmes de terror, significa que o verbo gostar ele tem que estar no plural, porque o que a gente gosta é pluralidade, ou seja, filmes de terror. Independentemente de somente eu que gosto. E aqui a gente tem o quê? Última revisão, de novo, que já foi feita várias e várias vezes sobre os verbos regulares e irregulares. Tá? Então, aqui, ó. Sandra disse, que hacéis los fines de semana tu mujer y tú? Guillermo responde, pues los sábados mi mujer limpia la casa, yo cocino para toda la semana y siempre nos echamos la siesta después de comer. Qué aburridos, ¿no sales de fiesta por la noche? Guillermo, sí, claro, normalmente quedamos con amigos y a veces vamos al cine. Sandra responde, yo prefiero ir al cine los domingos por la tarde, pero a veces estoy cansada porque en la mañana monté bici por el campo. Nosotros hacemos mucho deporte, pero a veces paseamos por el parque. Sandra responde, qué bien, yo también voy al parque a veces para sacar fotos. Guillermo, me encanta la fotografia. Um dia quedamos e hacemos fotos juntos. Então, nesse diálogo, o que a gente tem? O que eles fazem basicamente nos finais de semana. A Sandra pergunta o que eles gostam, o Guilhermo responde que eles gostam de limpar a casa, cozinhar, e depois eles... Ui, peraí, gente, rapidão, só para continuar que eu tô aqui para não me quicar. E aí ele responde que eles gostam de ficar em casa, e a Sandra pergunta, vocês não vão para festas e tal? Ele fala, normalmente a gente sai com amigos, às vezes a gente vai ao cinema. E aí a Sandra disse que ela preferia ao cinema aos domingos. O Guilherme fala que eles fazem muito esporte, mas eles simplesmente somente passeiam. A Sandra responde que também vai ao parque às vezes, só que para tirar fotos. Então, olha ali, ó, tirar fotos, se a gente vai para tirar uma foto, uma selfie, é o quê? Sacar uma foto, tá? Tirar, sacar.
E ele disse que ele gosta muito da fotografia. E um dia para eles saírem e tirarem fotos juntos. Né? Fazer fotos juntos. Então, o que serve o tempo verbal? É basicamente para descrever atinas e rotinas, coisas que são muito regulares, coisas que estão inseridas no seu dia a dia. Então, aqui, ó. Tem normalmente quedamos com amigos e às vezes vamos ao cine. Então a gente nós não fazemos muito esporte. Observe que o hacemos, eles estão aqui no presente. E ali passeamos, vamos às vezes caminhar. Ou seja, se você perceber aqui, tudo nessa frase, tudo no diálogo está no presente. Porque é basicamente isso que se trata, que a gente está indo no momento, a gente ainda não entrou nesse tempo verbal de futuro, só com o verbo ir, né? Eu vou cozinhar, vou fazer isso, que tem a mesma coisa em espanhol. E a gente ainda também não entrou no passado, porque o passado do espanhol também é meio extenso como o do português. Então, a gente ainda vai se manter nesse período agora de 2022, ainda no quê? Basicamente no presente, tá? Então, ali, quedamos, nos encontramos, saímos com nossos amigos, vamos ao cine, ou seja, tudo tá no presente. Então, vamos lembrar aqui, ó. Terminações AR. Como é que a gente conjuga? Então, aqui vai usar o verbo limpiar, certo? Então, limpiar é o quê? Limpar. Então, para o dio, o que a gente faz? Tira o AR, certo? Limpiar, fica limpe. E bota o, dio limpio. O que a gente tem para ver o sujeito tu? Tira o R, limpe, bota S, limpias. O que a gente tem para ele, ella, usted? Tira o R, bota A. Então, limpe, A, limpia. O que temos para nós outros, nós outras? Tiro ar e bota amos. Então, limpe, amos, limpiamos. Vosotras, a gente tira o R e bota AIS, ou seja, limpiais. Tá faltando um S bem aqui. E eles, ustedes. O que a gente faz? Tira o R e bota an. Então, a gente tem limpia, ok? Limpia. Agora, com os verbos terminados em ER, o que a gente vai tem? A gente vai usar aqui o verbo de exemplo ler, certo? Então, lembre-se que ler são dois Es que tem. L-E-E-R, ler, ok? Tira o ER para o dio, bota o, eu leo. O que temos para o tu? Tira o ER, bota es. Então, les, tu les, é S. Para ele, usted, tira o R, bota E, somente E. Assim como no outro a gente só botava A, agora somente E. Então, ele, usted, lê. Nós outras, tiramos o ER e botamos emos. Tá faltando um S aqui, tá? Então, nós outras, lemos. Vosotras, a gente tira o R e bota eis. Então, vosotras, leis. Ellos, ustedes, tira o R e bota N. Então, te lê, N. Len. Então, ellos, ustedes, len. E para o IR é muito igual até, só vai mudar em duas características. Observem que para eu, tu, ele, você é a mesma coisa. Para o eu, tiro o R ou IR e bota O. Tiro o radical, vou tratar radical, seja ER e IR, porque nesses dois casos são iguais. Então, tiro o radical, bota O para o eu. Tiro o radical, bota E. ES, né, no caso, porque aqui é tu vives. Tiro o R, bota ES, tanto no verbo terminados em R quanto IR. E para ele, você, tanto verbo terminado em ER quanto IR, ou seja, ER ou IR, a gente tira o ER, IR e bota E. Então, mesma coisa ambos. O que vai mudar? Nós outras. Aqui a gente tinha o quê? Adiciona emos, tá? Tá faltando esse aqui, emos. Agora, para verbos terminados em IR, a gente adiciona imos. Então, nós outras vivimos. Ok? Vivimos. O que vai mudar também? Vosotras. A gente tinha que a gente tirava o radical ER e botava eis, certo? Esse eis aqui só. Tá pegando os dois E, mas é só o isso. Esses três aqui, ó. Eis. Então, vosotras, leis. Mas, para verbos terminados em R, que a gente tem is. Is é o que a gente adiciona. Então, a gente tem o verbo viver. O que a gente vira? Fica com vive, basicamente, e bota is. Vivis. Ok? Então, vosotras vivis. Ok. E aqui vai ficar a mesma coisa. Eles, ustedes, tira o radical, seja ele ER ou IR, e bota N. Então, vivem, leem,
Compreendem? Ok? Então, verbos terminados em R e R são muito parecidos. Tá? Vai mudar essa pequena coisa e o mais diferente é o terminado em AR, que é muito fácil. Então, quando a gente se trata de verbos regulares no presente, a gente tem uma mão na roda que é muito tranquilo. E a gente tem aqui os verbos reflexivos. Lembra? Então, o que a gente tem quando a gente conjuga um verbo? Um verbo reflexivo, né? Com seus pronomes reflexivos. Porque lembre-se, um objeto reflexivo, um verbo reflexivo tem seu pronome reflexivo. Então, aqui com o verbo echar-se, a gente tem o quê? Ai, gente, desculpa rapidão, tá lá no fundo, não dá pra pegar, mas eu pegar no celular rapidão foi uma coisa. Tá? Então, a gente tem o verbo echar-se, que é um verbo regular reflexivo. Então, o que a gente tem? A gente vai conjugar o verbo ali, ó, echar. Ignora o C, porque todos os verbos reflexivos têm o C na frente. Tira esse C sempre e observe o que vem antes. Echar. Ok? Então, a gente vê com o verbo terminado em R. Então, o que a gente faz? Faz o mesmo processo. Conjuga como se ele fosse um verbo regular terminado em R. Então, yo echo, tu echas, ele, usted echa, nosotros echamos, vosotros echáis, eles, ustedes echan. Mesma coisa das conjugações, observe. Mas como se trata de um pronome, um verbo reflexivo, quando é aquela pessoa que faz a ação e ela recebe o efeito dessa ação, então a gente tem o quê? Os seus respectivos pronomes reflexivos. Então, me echo, te echas, se echa, nos echamos, os echáis, se echan. Tudo que a gente faz é o quê? Por exemplo, yo echo. Não vai ser yo echo, vai ser me echo. Se é você que faz essa ação e você recebe, então te echas. Se é ele que faz essa ação, então se echa. Se é eles que fazem toda a ação, ou seja, nós outras, nos echamos. Eu e mais meus 7 amigos fazemos isso. Os echais, ou seja, você ou vocês fazem isso. Os echais. E eles fazem isso, eles ech, que é a mesma coisa que se echan, ok? Então, a gente conjuga o verbo tirando o C, o SE, CE, tanto faz. C não, né? SE, que é o C. E vamos olhar para o que vem antes desse C, que é o quê? Echar, terminado em R, conjugamos o verbo e usamos os pronomes reflexivos. Basicamente isso. E relembrar as horas que foram passadas bem batidas, falou uma vez, viu pouco, né? Viu pouco enquanto a gente tem, eu tô nervosa. Tem barulho na frente, tem barulho do lado, tem barulho aqui, tem barulho atrás. Então, talvez hoje a aula não seja muito boa, porque eu fico nervosa, gente. Tanto barulho me irrita. Tem gente aqui, tem gente ali, tem gente aqui, parece que eu estou sendo observada e ouvida. Ai, gente, desculpa, tá? Caso eu esteja esquecendo de alguma coisa enquanto eu vou passando aqui. É que eu fico nervosa com essa situação. É o horário que me sobra para fazer e todo mundo resolve construir uma casa, resolve cozinhar, resolve lavar roupa, porque estão lavando roupa agora. Desabafo. Vamos lá. Último capítulo. Vamos começar falando das horas. Então, quando a gente vai perguntar que horas são, por exemplo, a gente tem que, tanto em português, é bem flexível. Assim como em espanhol. Então, a gente pode perguntar que horas são, que hora é, que horas são, tá? É extremamente flexível. Mas o mais comum é que hora é ou que horas são. Que é a mesma coisa que a gente fala, é muito flexível. Agora, quando a gente vai responder, é diferente, né? Quando a gente está falando mais do que 2 horas, ou seja, a partir de 2 horas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a gente fala que são las algumas horas. Ou seja, por exemplo, são las 8 horas. Então, são 8 horas. Mas a gente usa es lá quando temos o quê? 1 hora pode ser 1 hora da manhã ou 1 hora da tarde. Então, es la una. Tá? Não tem esse las aqui, não. É es la una. Então, a gente só usa es la una, ou seja, es la, quando a gente tem que o que vai vir na frente é o quê? 1 hora da manhã ou 1 hora da tarde. Agora, a partir de 1 hora, ou seja, 2, 3, 4, 23 horas, tanto faz, é o quê? São las 4, são las 5, são las 6, são las 7, são las 8, são las 9, são las 10, ok? Vai seguir assim.
E a gente tem algumas outras expressões, ou seja, a que hora, ou seja, a que hora empieza la clase, ou seja, que horas começa a aula. A que hora eu salgo de casa? Então, a que horas eu saio de casa? Então, em que momento, que horas eu saio de casa, que horas eu faço isso? Então, a gente pode usar simplesmente que hora eu salgo de la escuela? Então, que horas eu saio de casa? Que horas eu saio da escola? A gente pode botar esse A ou pode não botar esse A. É aquela coisa, a que horas você sai de casa? É algo mais formal. O que a gente vai perguntar? Que horas você sai de casa? A gente ignora o A. A mesma coisa pode fazer e se faz em espanhol. Ignorar esse A e falar que horas você sai de casa. Tá? E a gente tem que em ponto, ou seja, meio-dia em ponto, acaba a minha aula. Então, em ponto, ok? Em ponto, em ponto. Agora, se eu falo que eu saio da escola ou minha aula acaba 10h15, é o quê? 10h15. Ou seja, 10h15, porque quarto é o quê? 15. Né? No caso, na expressão de horas, tá? E média, ou a minha aula atrás hoje vai acabar 10h30. 10h30. Agora, se eu falar que são 15 para 7, então é 7 menos quarto. Porque é o quê? É literalmente uma subtração. É 7 menos 15. A gente está falando em termos de horas, se são 7 horas menos 15 minutos, então a gente está falando de 6h45. Então a gente poderia tanto falar, são 6h45 minutos, ou a gente poderia falar, são 7 menos quarto, ou seja, são 6h45. Os dois é a mesma coisa. É literalmente uma subtração. El mediodía, que é o meio-dia, la medianoche, que é a meia-noite. Certo? Muito tranquilo. Então, é aquilo que eu disse, a gente usa a que horas são para falar que horas alguma coisa acontece. Então, a que hora quedamos? Deixa eu dizer aqui. A que hora a gente se encontra? A que hora a gente sai? E a Carla diz, a las 3. Ok? Então, a las 3. Então, às 3 a gente sai. A las 3. Observem aqui que a gente tem uma crase. Para quem sabe crase, o crase significa o quê? A preposição a com o artigo da palavra. Então, a gente tem que. Se são 3 horas, então são as 3 horas. São literalmente as. O 13, ele é o quê? Feminino. Então, las 3, certo? E o preposição a, juntas. Então, junto uma preposição que é feminina, porque a é um artigo feminino, fez. Crase, tá? Então, por isso tem uma crase ali, por isso que é a las 3. E aqui, quando a gente vai falar de horas que não são exatamente exatas, tipo 7h30, 8h30, 6h45, a gente pode falar assim, 6 menos quarto. Então, o que a gente faz? Basicamente, o que a gente faz em português, certo? Que a gente já está acostumado. Inglês. A gente pega a hora, então, por exemplo, agora são 7 horas. Ok. Quantos minutos? A gente faz os minutos. Então, es la 1:05, son las 2:10, son las 3:15, son las 4:20, son las 5:25, son las 10:30, ok? É basicamente isso aqui, mesma coisa do português, só tem que adequar ali, que é sempre las antes dos números, ou seja, se é a partir do 2, é aquilo. A gente usa o verbo son e las. São las 7, são las 8, são las 3. Agora, quando a gente está falando de 1h da manhã, 1h da tarde, vai depender aí, a gente fala es la una. Ok? E você sabia que é uma maneira diferente de dizer que as horas na maioria dos países latino-americanos? Ou seja, eu ainda acho que é cópia do Brasil. Então, lá os minutos até a próxima hora são mencionados, seguido de para las ou las, que é seguido pela hora. Ou seja, são 25 para las 8. Então, são 25 para as 8. Significa que faltam 25 minutos para as 8 da noite ou 8 da tarde, 8 da manhã. E significa que são o quê? 7h35, porque 8 menos 25 é 7h35, tá? Então, são 25 para as 8. Então, a gente já está acostumado a falar isso. São 20 para as 8. São 10 para as 8. São 10 para as 9. Então, a gente está acostumado e essa mesma expressão existe em espanhol. Mas é algo mais latino-americano, porque eu ainda acho que é uma cópia do Brasil. Eu não posso afirmar isso, mas é a minha opinião. E aquilo a gente tem os períodos do dia, né? Que é manhã, tarde e noite. Então, são as 11 da manhã. Por que da manhã? Porque são 11 da manhã. O que é essa preposição da em espanhol? De e lá. São as 11 da manhã. São as 5:30 da tarde. Então, são 5:30 da tarde. Temos a preposição de e o artigo a.
De lá, no caso. De lá. Da. Então, aqui hora empieza a classe? A las 7:15 da manhã e salimos del mediodía em ponto. Então, que horas começa a aula? Às 7:15 da manhã e a gente sai meio-dia em ponto. Ok? Fácil de entender. E aqui a gente tem meios de transporte. Então, aqui a gente tem que pedir um táxi, mas lembra aquela coisa de táxi? A esse momento, gente, correr no autobus, que é pegar um ônibus. Então, quando a gente vai falar que a gente pega um ônibus, a gente tem uma equivalência em espanhol que é correr, tá? Mas o correr, ele também não serve só para autobus, por exemplo. Eu já vi para trem, eu já vi para trem-bala. Então, correr é basicamente algo que a gente usa para falar que a gente pega algum meio de transporte. Correr. E aqui que a gente tem a palavra autobus, tem muitos sinônimos. E tudo depende de onde você está. Mas além de autobus, na Espanha você também vai ver a palavra bus. Na Argentina é mais comum dizer coletivo. No Uruguai as pessoas dizem ônibus. E guaguá, que é usado em Cuba. Então, e na República Dominicana. Então, gente, usa autobus ou bus, que é mais tranquilo. De preferência, porque caso você não tenha se adequado a um país, a uma cultura, não esteja inserida nela, não queira se inserir nela. Então, autobus, bus. Ir a pé, que é ir a pé. Ir em metro, que é ir de metrô. Então, observe que a gente fala que a gente vai ir de metrô, vai ir de trem, vai ir de barco, vai ir de carro até um local. Mas, em espanhol, a gente troca essa preposição de por en. Então, a gente é a mesma coisa que falar vou em carro, vou em barco, vou em avião. Então, a gente tira essa preposição de e bota en, ok? Então, ir a pé, ir en metro, ir en tren, ir en barco, ir en coche, viajar en avión, el billete, tá? Então, se a gente vai de avião, vai de táxi, vai de Uber, a gente não fala de em espanhol, né? Porque a gente sabe que essa preposição existe em espanhol, mas a gente não fala ela, a gente fala en. Então, é en Uber, en metro, en tren, en barco, en coche. É importante lembrar isso, tá? Que é coisa diferente. Vão entender? Vão. Mas não é o que falam. E vai depender de você. Então, correr significa exatamente pegar. Então, correr no autobus pode ser muito estranho em espanhol da América Latina. Na parte da América Latina, eles dizem que vão tomar alguma coisa, tá? Então, tomar no autobus. E em vez de dizer ir a pé, a gente pode dizer ir caminhando ou ir andando, tá? Ou seja, verbo caminhar, verbo andar. Básico, né? É óbvio que a gente fala, quando a gente fala que vai a pé, a gente pode falar que a gente vai caminhando ou vai andando para algum local. É óbvio, gente. Então, mais uma coisa. A palavra carro pode ser dita de várias formas diferentes. O coche ele é usado em mais ou menos todos os países da língua espanhola. Mas existem aquelas diferenças em que alguns países da América do Sul. A gente fala estranho, América do Sul. Eles preferem dizer carro. Em alguns países da América do Sul, a palavra alto é mais comum, tá? Ai, gente, eu não lembro se eu era uma amiga da Colômbia ou amigo do Chile, mas ela não falava carro, ela falava alto, por exemplo. E a gente tem a questão da palavra bilhete, certo? Porque a gente tem ali, ó, el bilhete é o que? A passagem, pode ser passagem de ônibus, passagem de avião. Só que bilhete na Espanha ele é usado mais para se referir a passagem de transporte público. E em alguns países é mais comum dizer boleto ou passagem, certo? E passagem ele é mais usado para quando a gente está falando de aviões ou trens de longa distância, tá? Ou seja, se vai ser algo de menor, média distância, boleto. E se vai ser longa distância, a gente tem que usar um trem, a gente tem que usar um avião, passagem. Ou seja, esse boleto é mais o que? Ônibus. Porque geralmente quando a gente vai de ônibus, geralmente, tá? A gente não sempre, porque, por exemplo, passagem de avião no Brasil é muito caro. Então a gente consegue, sei lá, ir de um estado e passar para uns 2 estados ou mais de ônibus, né? Mas geralmente, dependendo do país, a gente fala que é mais boleto para ônibus porque vai usar para distâncias menores ou médias. Aí, se a gente quer fazer mais distância, a gente vai optar por meios de transporte mais baratos que vão muito mais rápido, né? Que, por exemplo, o avião e o trem. Então, quanto custa um bilhete de autobus? Ou quanto custa um boleto de metro? Ou quanto custa uma passagem de trem? Uma passagem de trem. Ok, gente? Então, basicamente, existem bilhete, boleto ou passagem. Então, bilhete é geralmente usado para transporte público, boleto para uma questão de média distância e passagem, geralmente, para distância muito maior. E as palavras interrogativas.
que eu cansei de falar de tantas vezes para vocês lembrarem o que eram essas palavras interrogativas, porque elas tinham acento. Que é o quê? Que, donde, quando, como, quanto, quanta, quantos, quantas, qual, quales, que. Observem que existem suas equivalências em português. Por quê? Por exemplo, quanto tem em feminino, a palavra quanto, tem no masculino plural, tem no feminino plural. Por quê? Porque a gente também tem essa mesma coisa em português. Pode ser quantos carros você tem, quantos celulares você quer ter, quantos diplomas você quer ter, ou quantas mulheres você admira. Então, a gente sabe que existe a palavra quanto, ela vai se adequar ao quanto você quer alguma coisa, o quanto você gosta, o quanto daquilo, basicamente. E em espanhol não é diferente. E a gente tem o que, o donde, quando, como, quanto, quanta, quantas, quantas, quais, assim como qual, porque qual carro você mais gosta? Ou quais cursos você gostaria de fazer na faculdade? Então, a gente entende porque são quais e porque é qual. Agora, o que a gente tem? Se eu falo que curso, ou seja, que, então, estou fazendo uma pergunta, que curso você quer fazer na faculdade? Então, observe quando a gente for escrever isso em espanhol, o que vai ter acento, porque o que ele faz uma pergunta, que curso você quer fazer na faculdade? Que curso? Aí a pessoa fala, eu não tenho certeza, mas não quero um curso que tenha ótimas oportunidades no mercado, que não tem uma carga horária tão pesada. Então, observe, ela está usando o que agora para justificar o porquê ela quer um curso, de algum curso que tem que se adequar ao que ela está dizendo. Então, ela fala, eu quero um curso que seja bom comigo, um curso que tenha um ótimo mercado de trabalho. Então, está justificando. Observe que ela responde a minha pergunta. Então, basicamente, se o seu que ele não está fazendo a pergunta, ele não tem acento. Não faço pergunta, não tem acento. Basicamente, equivalência. Não dos dois lados, mas se faz a pergunta, então tem acento. Equivalência. Positivo, positivo, negativo, negativo, certo? Então, faz uma pergunta, então tem acento. Não faz uma pergunta, não tem acento. Basicamente. Isso vai valer só para o quê? Não. Vai ser para todos os locais. Então, eu poderia perguntar, para onde você tá? Para onde você quer fazer faculdade? Onde você quer fazer faculdade? Ela disse: eu não sei exatamente, mas eu quero um local onde eu me sinta mais segura ao sair na rua, onde minhas oportunidades acadêmicas sejam muito boas. Então, observem. Eu faço a pergunta de onde ela quer fazer a universidade. Ela faz uma pergunta usando onde. Agora, a pessoa responde justificando. Ela quer um local onde acolha ela quer um local seguro. Então, não faz pergunta? Não tem acento. Faz pergunta, tem acento. Isso vai valer para tudo aqui, ok? Então, é basicamente isso que eu queria falar das palavras interrogativas. Se elas fazem pergunta, então tem acento. Se elas não fazem pergunta, e não tem acento. Então, olha aqui, observa, todas têm acento, porque são palavras interrogativas, tá nesse tópico. Mas se elas não estão interrogando nada, elas podem estar justificando, por exemplo, como os exemplos que eu dei, então significa que ela não vai ter acento, ok? E aqui, rapidão, posso tomar minha água. Vou falar que a palavra-chave de hoje, né? A última é o que? O quê? Não, papel. Nossa, eu começo a falar interrogativo de novo das palavras. Papel. Papel é a palavra-chave de hoje. Papel, papel, ok? Então, ¿dónde está la parada del bus que va al aeropuerto? Aeropuerto. Como puedo llegar ao aeropuerto? Ok? Básico. E aqui, basicamente, coisas que você pode gostar de fazer, tá? Era só para ensinar um pouco mais de verbo. Então, tem conduzir, você pode gostar de dirigir. Eu gosto de dirigir, por exemplo. Mas eu nunca realmente dirigi, então talvez seja por isso que eu goste. Não sei. Cocinar, lembrando que não tem esse N aqui. Cocinar, que é cozinhar. Eu gosto de cozinhar, por exemplo. Bailar, que é dançar. Eu gosto de dançar. Dibujar, que é desenhar. Não necessariamente gosto de desenhar. Tocar no instrumento. Conhecer acerca de outras culturas. Se vocês provavelmente estão aqui aprendendo espanhol, vocês provavelmente gostam disso aqui. Aprender sobre outras culturas, aprender sobre outras línguas. Certo? Ou conhecer acerca de outras línguas. Conhecer acerca de outras culturas. Hacer amigos, cantar, ler um livro, tá? São coisas que vocês possivelmente podem fazer e foi mais só para dar mais alguns verbos aí no meio. Então, o que te gusta fazer?
Me gusta mucho bailar, cantar, viajar y conocer otros países y culturas. ¿Sabes cocinar? Sé cocinar solo lo básico. Tá? Então, observem esse verbo ser aqui, ó. Ele é o quê? Verbo saber, tá? Verbo saber. Vi muitos de vocês fazendo esse erro, achando que o verbo saber, ou seja, eu sei fazer isso, é a mesma coisa em espanhol. Tipo, eu sei hacer isso. Não é a mesma coisa, tá? A gente tem que o verbo saber no espanhol, quando é conjugado para o sujeito de eu, é sei. Então, eu sei cocinar, eu sei bailar, eu sei conduzir, eu sei cocinar, ok? Então, eu sei alguma coisa, eu sei. E isso aqui era mais para dizer o que você sabe, o que você conhece, tá? Então, diálogozinho. Carlos diz: Sabes tocar um instrumento? E a responde: Sí, sé tocar la guitarra y el saxofón. Y Carlos responde: Qué bueno, ¿conoces a Julia, la prima de Luis? Ella también sabe tocar el saxo. Y Bárbara responde: No, no la conozco, pero sé quién es. ¿Y a ti? ¿Qué te gusta hacer? Carlos: Yo no sé nada de música, pero me gusta el deporte. ¿Qué deporte haces? Yo no sé jugar, pero conozco muchos equipos y me gusta ir a los partidos con mi familia. Então, Carlos diz: Você sabe tocar um instrumento? A Bárbara responde: Sim, eu sei tocar guitarra e saxofone. Carlos responde: Que bom. Você conhece a Júlia, a prima do Luiz? Ela também sabe tocar saxofone. A Bárbara diz: não sei quem é, não a conheço, mas sei quem é. E você? O que você gosta de fazer? E o Carlos responde: Eu não sei nada de música, mas eu gosto de esporte. E a Bárbara diz: Que esporte você faz? Que esporte você pratica? E Bárbara responde de novo: Não. Carlos responde: Eu não sei jogar, mas conheço muitas equipes e eu gosto de ir a partidas com a minha família, tá? Então, eles usam basicamente coisas que ele faz. Então, é quase umas extracurriculares, umas coisas assim. Ou seja, você sabe cantar, você conhece alguém muito bom naquele esporte, você. É isso, basicamente. Achei que tinha mais outro verbo, mas não, esqueci que era só saber e conhecer, ok? Então, como vamos saber como é que a gente conjuga? Como eu disse, o saber, ele é o quê? É um verbo irregular. Ou seja, ele não obedece à conjugação. Se ele, por exemplo, fosse seguir a conjugação do verbo terminado em E, a gente diria diosabo. Mas é diosabo? Não, é diose. Mas observem que a partir do tu, ou seja, ele vai seguir completamente a conjugação para os verbos terminados em ER. Então, sabes, sabes, sabemos, sabeis, sabem. Ou seja, ES, emos, eis, N. Tirou o R e botou tudo isso aí. Tá totalmente de acordo. Só vai mudar para o verbo dio. Verbo não, sujeito dio. Então, dio, sei. Então, a gente pode lembrar aqueles quantificadores definidos, certo? Então, eu não sei nada de música. Então, eu não sei nada sobre música. Essa sou eu, pessoa. Essa pessoa sou eu. Então, eu não sei nada de música. Eu não sei nada de música. Então, eu sei um pouco de espanhol. Então, eu sei algo de espanhol. Então, tipo, eu sei alguma coisa. Algo é meio que essa equivalência. Eu sei alguma coisa. Mas no sentido mais literal, um sentido melhor, diríamos assim, é um pouco de alguma coisa. Eu sei muito de deporte. Então, eu sei muito sobre esporte. Ok? Então, eu sei muito. Lembrando que isso aqui é um quê? Um advérbio, porque ele está basicamente modificando o verbo. Então, ele gosta muito de alguma coisa. De algum verbo. Ele sabe muito de algum verbo, ele gosta muito de algum verbo. É muito alguma coisa do verbo. E o saber, ele também pode ser palavras, ele pode ser seguido de palavras interrogativas, tá? Então, mesmo que aquilo que eu disse, a gente tem que essas palavras interrogativas, elas apresentam acento quando fazem perguntas. Mas, se elas são antecedidas, ou seja, tem o verbo saber antes dessas palavras, mesmo que não esteja fazendo pergunta, essas palavras serão interrogativas, entre aspas. Ou seja, elas somente terão acento. Então, lo no conozco, pero sé quién es. Observem que o quién não deveria estar com acento, certo? Porque, por exemplo, poderia te perguntar, quem é Ana? Aí a pessoa responde, eu não a conheço, mas eu sei quem é. Você sabe quem está fazendo a pergunta, ela está me respondendo, então não deveria estar com o verbo. Mas se eu sei quem é, então tá com acento, ok? Porque é a propriedade do espanhol. Então, não la conozco, pero sé quién es, ou não sei que comer hoy. Vai ter basicamente acento, porque é antecedido do verbo ser, tá? Mas é uma exceção à regra. E o verbo conhecer, observem que ele é a mesma situação do verbo saber.
ele é diferente quando se trata do dio, e por isso é um verbo irregular, mas quando se trata do tu, usted, nos outros ustedes, aqui, observem. Está completamente de acordo com a conjugação. Então, tu conheces, ele, você conhece, conhecemos, conheceis, conhecem, ok? Então, a maioria dos verbos regulares são assim, mudam, são completamente diferentes, somente para o sujeito idioma, mas para o restante é igual. Então, é uma mão na roda para esses verbos regulares que são completamente diferentes de tudo. E quando a gente fala, mas você conhece a professora de espanhol? Você conhece o projeto? Sim, você conhece aquela academia? Então, quando a gente vai dizer que a gente conhece alguma pessoa ou algo, a gente usa o verbo conhecer, que vai estar conjugado de acordo com o sujeito, se é você que gosta, se são vocês que conhecem, se é minha mãe que conhece, então vai depender disso aí. E você tem uma preposição a ali no meio. Então, você conhece a alguém, você conhece a academia. Então, conoces a Julia, la prima de Luis? Então, observem que a gente tem o verbo conhecer, que vai estar conjugado de acordo com quem vem antes. Então, tu conheces, certo? Tu conheces. Então, o verbo conhecer vai estar conjugado de acordo com quem conhece, ou quem poderia conhecer, preposição a, e o que aquela pessoa deveria conhecer, tá? É basicamente essa estrutura. Então, tu conheces a Julia, tu conheces a Smart Fit Gimnasia, por exemplo, você conhece a academia Smart Fit? Então, é basicamente isso. Conhecer, preposição a, o que aquela pessoa poderia conhecer. Conosco muitos equipos. Tá faltando um aqui, acho. Conosco há muitos equipos, ok? Então, gente, é assim que a gente encerra. Ai, gente, olha, tô morrendo, tá muito tarde, foi o horário que me sobrou, gente. Final de semestre, eu tô saindo do ensino médio, os professores não querem ser legais, não querem ser bonzinhos, eu tô me passando mal. Ai, meu Deus. Tá, gente, desculpa se faltou alguma coisa, se alguma coisa passou meio batida, se eu não expliquei tão bem hoje. É porque tá difícil a situação. Mas expressem suas dúvidas sempre que possível. Porque hoje eu não tô num dia bom, mas amanhã eu posso estar e eu posso te ajudar, ok? Então, muito obrigada para quem esteve aqui vendo todas as aulas, participando durante esse tempo, que foi. Tá vendo? Gente, não tô nem conseguindo fazer conta. E olha que eu sou de matemática. Então, gente, muito obrigada para quem esteve aqui desde setembro, porque eu sei que começou bem no começo de setembro, então teve setembro, outubro, novembro, foram 3 meses e mais alguns diazinhos aí, pouquinhos. Muito obrigada para quem esteve presente, foi muito importante, me aprendi bastante, relembrei muita coisa de espanhol que não lembrava. E é uma experiência muito boa, vocês são muito participativas, vocês são muito legais, vocês são coisas muito importantes para mim. Então, somente muito obrigada. Foi a última aula, ok? Então, me desculpa de novo se passou alguma coisa batida, se não expliquei algo direito. Guarda suas dúvidas, me pergunte, de preferência no grupo, que aí todo mundo vê, né? Mas é aquilo, nem todo mundo quer que veja tudo, né? E obrigada, sério, muito obrigada para quem esteve presente, para quem fez as atividades, para quem se esforçou. Muito, muito obrigada. E se esforçou diante da sua realidade, né? Porque, por exemplo, uma pessoa se esforçar no projeto, ela faz absolutamente tudo porque ela tem tempo para isso, tem uma rotina boa para isso, mas tem gente que simplesmente não consegue participar exatamente de tudo. Se você não consegue, pelo menos justifica, pra gente saber que você não desistiu, não tá querendo mais, é porque realmente tá difícil, mas que você tá tentando, tá? Então, se você realmente se esforça para se adequar à sua realidade, mesmo assim tentar estudar, parabéns. Continua assim. E é sério, gente, muito obrigada por tudo. E a gente volta ano que vem, em janeiro, que temos férias, mas não tantas férias, né? E é isso, gente. Acho que a gente volta dia 14 de janeiro ou 12 de janeiro. 10, acho que é 13 de janeiro. Entre 12 e 14 de janeiro a gente volta. Ok, gente? Então, por enquanto, aquilo que a gente vai ter somente 2 atividades agora, que vai ser de ler livros. E aí realmente acabou. E aí a gente volta depois de um tempinho. Né? Vai ser nem uma semana. Na verdade, acho que vai ser tipo um mês de férias. A tela ficou preta. Mas é melhor do que nada. Então, gente, muito obrigada para quem viu até agora, muito obrigada para quem esteve presente, parabéns por não ter desistido do projeto, parabéns por estar continuando tentando, se adequando ao que sua realidade, que você tem. Continue assim,
De verdade, meus parabéns. Não é fácil ficar vendo videoaula, porque a maioria das pessoas aqui que eu já vi fazem faculdade ou são mães. Então, tipo assim, quando eu entrei no projeto, eu achava que ia ter umas adolescentes, sabe? Mas na realidade não tem uma adolescente. Mentira, deve ter alguma. É que eu não lembro agora, mas, tipo assim, a parte esmagadora, assim, faz faculdade, trabalha, já é mãe. Então, tipo assim, se você realmente se esforça para continuar aprendendo, isso é muito bonito. E é aquilo, a gente nunca deve parar de estudar. Então, parabéns. Vocês são muito importantes para mim. Acabou o momento gay. Tchau.